Ô André, queria perguntar sobre a lei da ficha limpa para você. O presidente Lula sancionou com vetos esse projeto de mudanças na lei e é aquela lei que foi editada com apoio popular, um amplo apoio popular. Agora, quais os pontos que incomodaram o presidente da República? Quais foram esses vetos? Sim, Tiago, lei inclusive de iniciativa popular, né, e que agora o presidente Lula, no prazo final que foi dado então pelo Congresso Nacional, depois da aprovação, acabou se manifestando. O presidente Lula sancionou, só que com vetos, o projeto que alterava a lei da ficha limpa, sendo barrados principalmente os trechos que diminuíam o período em que políticos condenados ficavam inelegíveis, além da retroatividade das mudanças. Essa retroatividade que também foi barrada. Atualmente, a gente tem que contextualizar aqui que o prazo de 8 anos de inelegibilidade ele é contado a partir do fim do mandato do cumprimento da pena e o Senado havia aprovado a contagem a partir da condenação, o que reduziria o tempo de afastamento. A decisão do presidente Lula contra essa diminuição na prática do período de inelegibilidade segue uma recomendação da AGU, da Advocacia Geral da União e também do Ministério da Justiça. Esse veto agora vai ser publicado no Diário Oficial da União, na edição de amanhã, e depois ele vai ser analisado pelo Congresso Nacional, que pode manter ou derrubar essa decisão numa deliberação, numa sessão conjunta entre deputados e senadores. Se esse veto for derrubado, os trechos barrados pelo presidente Lula passam a valer mesmo com esse posicionamento contrário aqui do Palácio do Planalto e também dos órgãos de controle. Tiago. Esperar a decisão agora do Congresso Nacional. O André Anelli, a gente volta a se falar amanhã, chamar os nossos comentaristas mais uma vez, a Deise Silcari nos estúdios, a Dora e o Nelson Kobayashi. Agora eu começo por você, Dora Kramer. Quero te perguntar o seguinte, será que é o roteiro conhecido? O presidente Lula vetou alguns pontos, o Congresso Nacional derruba o veto e daqui a pouco o Kobayashi fala, a justiça acaba brecando essas mudanças na lei da ficha limpa ou nesse momento que o Congresso Nacional está indisposto com a sociedade, vai maneirar um pouco nesta questão da lei da ficha limpa que foi editada com um amplo apoio popular? Quando eu digo que o Tiago é um rapaz educado, vocês não acreditam, né? Congresso indisposto com a sociedade. Que maneira mais gentil de falar que o Congresso está furioso, para não dizer uma palavra feia, com... Quer dizer, o Congresso não, a sociedade está furiosa com o Congresso. E o presidente Lula encontrou o caminho da roça, né? O melhor da popularidade, porque já vetou o aumento do número de deputados. Está lá, está rolando esse veto. Eu quero ver o Congresso ter coragem de derrubar. E agora veta o enfraquecimento da ficha limpa. Ora, nesse ambiente de PEC da blindagem, anistia, motim, não tem menor clima para o Congresso derrubar esse veto. E claro que, mesmo sendo recomendação da AGU, sendo recomendação do Ministério da Justiça, esse veto é um ato eminentemente político. Bom, primeiro que é preciso ter respeito pela lei da ficha limpa, né? Não só pelos efeitos da legislação, como pela trajetória dela. E aí, com isso, com esse veto, com esses dois vetos, né? Porque o do aumento do número de deputados passou meio batido, ficou meio assim, ninguém prestou muita atenção. Mas está lá, para o Congresso derrubar o veto, quero ver. E a Dora devia conhecê-lo, óbvio, né? O Carlos Chagas, que foi comentarista por muitos anos aqui na Jovem Pan. Me lembro uma vez ele falando aqui, conversando com ele, ele dizia o seguinte, que para o Congresso Nacional o fundo do poço sempre é falso. Será que vai ser assim também? Ou seja, a decisão pode ser tomada, derrubada de veto? Pode ser, Tiago, mas eu concordo com a Dora. Eu acho que o grande ganho político no meio dessa história toda é justamente do presidente Lula, né, que vai ter um belíssimo discurso para o ano que vem, para o ano eleitoral, né, com o veto ao aumento do número de deputados, né, que foi amplamente debatido aqui, com essa questão da ficha limpa. Mas eu queria voltar um pouco também para a pauta do Haddad, que daí eu acho que vai ao encontro dessa narrativa maravilhosa do Brasil, mas me chamou a atenção quando ele fala que não é necessária preocupação com os números.
A gente tem que lembrar que esse discurso dele ele pode funcionar num curto prazo, mas num médio e longo prazo isso pode causar um grande problema, né, Thiago? Porque a economia, diferente de política, ela funciona através de números, e os números mostram que o Brasil tem uma crise, tem um déficit desde 2014. Então, num primeiro momento, aqui nas primeiras 48 horas, pode funcionar dizer que, ok, as contas estão em dia, não precisa se preocupar, mas já ali no ano eleitoral, esses números eles vão aparecer e a economia ela não funciona através dessas narrativas, né? Então, ao mesmo tempo que o presidente Lula constrói uma narrativa política muito interessante para 2026, a do Haddad pode se esfacelar logo ali na frente. Meu caro Nelson Kobayashi, sobre a lei da ficha limpa, mas se quiser comentar sobre essa fala do Fernando Haddad, fique à vontade sempre. Se o Congresso derrubar os vetos, como é que fica o Judiciário? Alguém certamente vai provocar o Supremo, né? Certamente provocará, né? Tem sido assim, né, Thiago? Sempre que há ali alguma insatisfação de algum interessado do campo da política, há uma provocação ao judiciário a respeito da constitucionalidade ou não, da lei, enfim. Nesse caso, eu acho até que se houver uma provocação, vai ser uma boa provocação. No caso de uma derrubada de veto e uma aprovação da flexibilização da lei da ficha limpa, porque daí o STF vai ser instado a se manifestar se é constitucional ou não você abrir as portas para pessoas condenadas terem mais facilidade de voltarem ao poder. E aí, se a gente pega o histórico recente de um STF até muito moralista, enfim, e bem rígido, a gente vai ver a rigidez sendo aplicada nesse caso, inclusive contra os interesses de muitos partidos políticos, muitos líderes, e aí a gente vai ter que ter a expectativa de como é que isso vai ser decidido. Então, o momento para o Congresso não é tão bom assim, e tem que levar em consideração que, derrubando o veto do presidente, depois tem ainda um round a mais pela frente, que seria a última palavra do Judiciário do Supremo Tribunal Federal.